Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos escuta aqui no Fractais. Eu sou Alexandre Valverde. Você também está com a Dani Dutra. Tudo bom, Dani? Tudo e vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, a gente está aqui nesse episódio diretamente com o Id Miguel na Tailândia. E aí, Id? Fala pessoal, tudo bem? Aqui na Tailândia agora é boa noite e é muito bom estar falando com vocês, no caso, né, que eu tava morrendo de saudade. E aí, estamos também com o Felipe Wasserman. E aí, Fê, tudo tranquilo? Tranquilo nesse sábado de manhã no Brasil. Hoje estamos gravando num Então, sábado, obrigado, excepcionalmente. Índio, por não gravar num sábado à noite na Tailândia, que deveria estar bem mais divertido. Apesar que a gente é muito mais legal do que qualquer festa na Tailândia, sabe? E hoje, justamente, a gente vai acabar falando sobre essa questão dos nossos exageros, das nossas diferenças no sentido dos nossos excessos, vamos falar assim. E a gente escolheu 3 figuras de linguagem, a hiperbolia, o hiperlativo, a metonímia, para falar das nossas características. E a gente vai começar falando dessas palavras difíceis, né? O que somos hiperbólicos, somos hiperlativos, somos metonímicos, somos exagerados, essa é a questão. Por que as pessoas olham pra gente e falam que a gente tem frescura, que a gente exagera, que a gente não tá sentindo aquilo que a gente tá sentindo, que não é possível que a gente tenha percebido as coisas daquele jeito? Então eu escolhi essas 3 figuras de linguagem pra gente falar dessas questões que nos atravessam. E aí a gente pode começar pela questão da hipérbole, né? O exagero, aquela fala que atravessa continentes, atravessa conceitos complexos e tal, mas que caracteriza o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de arborizar o pensamento, as tendências que a gente tem a falar as coisas e fazer muita digressão e caminhar demais e parecer muito eloquente, a gente começa a usar palavras difíceis. Então, a gente pode passar essa impressão para as pessoas de que a gente é exagerado de propósito, que a gente está fazendo isso para tentar ganhar ponto, convencer as pessoas de que a gente é melhor do que a gente realmente é. Eu me lembro de uma história para falar disso, que é bastante interessante. Quando eu passei num dos psiquiatras que fez o meu diagnóstico de autismo também, a primeira consulta que eu passei com ele, ele não tinha feito ainda o diagnóstico, chegou depois de 30 minutos que eu comecei a falar, ele falou assim, para de performar, o que está acontecendo com você? E aí eu falei assim, pensei depois, falei, nossa, por que ele está falando que eu estou performando aqui? Porque eu acho que eu estava resumindo a minha história em muito pouco tempo, com muita informação, com muito dado, e de uma maneira muito cadenciada, e falando de uma maneira também, acho que muito com uma prosódia muito firme, eu não sei o que ele entendeu por esse sentido, e ele falou essa questão, como se eu estivesse performando, como se fosse um exagero a minha ação de falar e de me colocar ali. E depois eu fui percebendo que várias pessoas têm essa impressão sobre mim, que eu performo a minha fala comum, na verdade, a minha atitude comum. E aí eu entendo que tem a ver com essa hipérbole que a gente tem na nossa dimensão cotidiana. Tudo parece muito grande, muito exagerado, a gente fala, a gente gesticula, a gente usa verbos pesados, a gente usa expressões mais fortes. Então, eu gostaria de ouvir de vocês também histórias nesse sentido, se vocês também são pegos, lidos como pessoas exageradas, hiperbólicas. É engraçado que eu nunca tinha pensado dessa forma hiperbólica, né? Mas, de fato, eu traria isso na minha visão como um drama, né? Dramático. Muitas vezes parece que eu estou dramatizando demais uma situação, tornando aquilo, e acho que tem a ver com foco e outras figuras também de linguagem que a gente vai falar aqui, mas colocando em uma situação que seria talvez cotidiana, um foco muito importante, né? Importantíssimo, uma questão de vida ou morte, uma questão de justiça. Eu vejo isso muito no meu comportamento e vejo tanto que já falo que tenho e que gosto de ser assim, né? Irrita pra caramba as pessoas, gente, especialmente as mais próximas, as que trabalham comigo, enfim, cada vez que eu, enfim, dou, porque parece que tá dando palestrinha, né? O pessoal agora tem essa coisa, palestrinha. Tá dando palestrinha, então, enfim, lá vem a Daniela dando uma liçãozinha de moral, ou dando palestrinha, ou falando, eu acho que no meu é muito mais isso, né? Essa questão do que uma coisa meio sabichona, né? Tem muito mais a ver com a... Fala, Lê. E dá a impressão, Dani, que você está, como eu posso dizer,
Você falou agora dessa questão dessa bichona, não, que você tá. Que você falou de dramatização, me fugiu o verbo agora, eu queria te perguntar e aí buguei aqui na pergunta. Daqui a pouco Encenando, volta de novo, performando, desculpa. alguma coisa? Não. Coisas nessa linha, assim, se as pessoas se incomodam, você falou nesse sentido. Fugiu aqui, depois eu volto. Não, Desculpa. elas se incomodam porque parece que eu tô criticando bastante. E provavelmente eu tô, né, assim, mas mas parece mesmo. E a pessoa fica bem chateada e eu tenho que ficar trabalhando nisso. Fala, Ide. Você não acha que tem uma coisa de você, por ser mulher, das pessoas falarem que as mulheres tendem a dramatizar mais as coisas por conta do machismo? Você não acha que isso acontece? Porque até é interessante, trazendo aqui uma experiência minha, eu sempre fui colocado nesse lugar do dramático. Tipo, que sente demais e tal. E no mundo masculino, eu sempre senti que isso era visto como uma característica feminina. E por muito tempo eu não gostava dessa característica em mim. Mas depois, hoje eu amo ela, porque é o que faz eu mexer com arte, essas coisas. E eu queria saber como que se bate pra você como mulher. Eu acho que é muito no... E é engraçado, você fala que isso é do feminino, e de fato é, né? Acho que tem uma questão do cuidar e tal, porque eu me vejo fazendo isso muito em situações, por exemplo, que eu vejo que alguma pessoa ou um grupo de pessoas está injustiçado, né? Não está, de alguma forma, sendo ouvido. Muito mais do que eu, faço menos comigo e mais em relação ao outro, dessa forma. E realmente, isso tem um cuidado, que é o cuidado feminino, mas por outro lado, eu tento trazer isso de forma muito racional, né? Falando assim, putz, gente, vocês não estão percebendo que isso aqui que nós estamos fazendo, que vocês estão fazendo, está impactando as pessoas dessa forma e daquela outra? Então é muito nessa situação que parece que eu trago um raciocínio lógico para essa situação. Tem muito a ver, Fê, com aquilo que a gente estava discutindo aí na tua casa sobre o Michael Sandel, né, e o Justice, que, enfim, eu acho que eu tenho muito, muito, muito disso, né, de trazer coisas éticas e filosóficas nessas questões. Eu estava aqui viajando nas conversas. Eu ia falar sobre o meu lado, de algumas coisas sobre mim, mas antes, eu acho que um tema que eu acho interessante a gente puxar no futuro, que é essa questão do que significa o feminino nesse caso. Porque, tipo assim, eu acho que o Id é o mais sensível daqui, tipo, mais até do que a Dani, e, tipo, eu acho que eu sou muito sensível também, e tipo assim, eu acho que isso deixou de ser uma definição feminina, sabe? Eu conheço muitas mulheres zero nesse caso sensível, elas não deixam de ser mulheres. Então, tipo assim, acho que essas definições do que é ser mulher hoje em dia versus passado é um tema interessante, assim, que eu estava num debate. Mas isso vai para outro assunto no futuro. Mas uma questão que eu sobre esse tema de hoje, eu recebo muito feedback, principalmente online, que eu preciso ter razão. Tipo assim, cara, Felipe, deixa eles ganharem agora, sabe? Tipo assim, você não precisa estar certo sempre. E aí, E eu, tipo assim, obviamente num debate de brincadeira, você quer, tipo ganhar na zoação. Tipo assim, não é nada muito sério. E não é nem a intenção de ter a razão. E aí eu fico muito nesse debate que é, tipo assim, a falta de uma discussão mais profunda. E às vezes eu acho que o que soa do que eu tô falando tende a soar agressivo ou prepotente, e é zero o que eu quero passar. Então tem uma vez que eu estava no trabalho, um antigo trabalho, e aí a gente estava conversando sobre alguma coisa assim, e aí tudo que um amigão meu, tipo assim, falava, eu zoava ele. Aí o funcionário dele virou pra mim e falou assim, cara, deixa ele ganhar uma, sabe, tipo... E eu ouvi isso de um priminho que eu tenho, assim, que ele sempre manda alguma coisa do Corinthians e eu zoo pra caramba o Corinthians. E aí ele fala assim, Felipe, cara, você pode uma vez só falar, cara, parabéns pela vitória e, tipo, ficar quieto? Então eu acho que, tipo assim, às vezes eu sou... Tipo assim, quem me conhece ao vivo não tem tão claro essa visualização. Só que eu, na versão online, me pareço muito mais grosseiro, tipo... imponente, sei lá, do que eu gostaria de passar. Então acaba sendo um tiro no meu próprio pé esse modo, o que não funciona no ao vivo, quando não verbal, físico, tudo mais,
consegue me botar num patamar de mais de igualdade, assim, sabe? Fê, Fala aí. isso que você tava falando, de tipo, você também falou, Dani, de você ser o palestrinha, a pessoa que sabe tudo, né, o sabichão, eu sinto muito também que é uma ferramenta pra, tipo, muitas vezes diminuir a gente. É uma maneira, tipo, de acabar com o seu argumento, sabe? Porque ninguém quer ser essa pessoa. Você não quer ser a pessoa que sabe tudo, é chato ser essa pessoa. Muitas vezes a gente tá falando uma coisa e não é com essa intenção. A gente tá só falando aquilo, porque é uma coisa legal de se falar e por tá aí no nosso vai. repertório. E é uma maneira, tipo, eu vivi muitas pessoas fazendo isso, de acabar com um argumento seu. Ah, não dá pra falar com ele sabe tudo. Você já sabe tudo, né? Então por que a gente vai conversar? Você fala, nossa, que coisa, né? Em nenhum momento... memes, né? Hoje eu acho que se corta a conversa, desculpa aí, mas só reforçar essa ponto, se corta muito a conversa literalmente usando um meme ou uma figurinha no WhatsApp, tipo assim, não é um contra-argumento, é só uma zoação à autoridade ou à pessoa diretamente, e aí fica uma discussão muito vaga, que tipo assim, eu tô muito querendo ouvir o seu lado, sabe? Eu não quero somente uma zoação vazia ou uma frase repetitiva constante. Em discussão de futebol isso acontece direto. Eu quero ter uma conversa até profunda sobre futebol, cada vez mais difícil. É verdade. E a pessoa fala coisas tipo assim, eu sei que você tá falando isso, é porque você é isso. Cara, mas aí, tipo, acabou a conversa, sabe? Tipo, não dá nem pra conversar desse jeito, sabe? E aí ocorre muito de bloqueios de troca de conteúdos com argumentos defensivos que pra mim são zero defensivos. Vocês estão falando dessas questões ligadas também a essa outra dimensão dos nossos exageros, mas aí não são os exageros das nossas ações, são os exageros das nossas capacidades, vamos dizer assim. E que isso está na nossa revelia, a gente é essa pessoa. A gente tem esse repertório porque a gente acumula essas coisas independente da nossa vontade. A gente pode evocar essas informações da nossa memória também, não é porque a gente escolheu, fala assim, eu quero ficar acumulando tudo, simplesmente essas coisas se dão. E aí quando a gente devolve isso para as pessoas ficam meio chocadas, achando que a gente está querendo fazer isso de propósito, né? Como se tivesse uma intenção por isso. E aí eu lembrei que eu queria comentar da sua fala, Dani. Quando eu estava falando daquela questão toda, eu fiquei pensando se você não tem a impressão de viver um certo senso de urgência cotidiano, ou as pessoas ficam achando que você tem essa sensação de que como tudo é importante, tudo fica hiperdimensionado, é como se você vivesse uma espécie de pronto-socorro da vida, assim, né? Todas as coisas são urgência, todas as coisas são tensas, tal. E eu queria só ter feito esse comentário naquela hora e depois eu lembrei que eu queria falar. Mas só voltando essa questão dos nossos aí... Perdão, fala. Não, eu ia falar que como isso tem um contraponto, que depois a gente pode trazer em outro momento, que é a visão sistêmica, que eu acredito que eu tenho muito também, e é uma eterna briga interna, né? Essa visão sistêmica e essa metonímia e essa hipérbole, né? Porque elas são contraditórias, bem contraditórias. E eu tenho muito medo no meu trabalho, né? De ser muito... Você fala da questão do detalhismo também? Exata. E se essa questão entre as duas coisas. E por muito detalhe, abrir muito pro todo. Exatamente. Muito detalhe atrapalha essa visão sistêmica, atrapalha a percepção das pessoas sobre mim em relação a isso. Entendeu? Muito mais do que eu mesma. Coisas complexas. Figura de linguagem, gente, desde sempre. Desde a dona Maroca, como diria meu pai. E na nossa vida cotidiana, a gente vive essa atenção aos detalhes de muitas maneiras distintas, assim. Desde ir para um museu e ficar olhando o detalhe do quadro porque você quer ver a pincelada que a pessoa usa, o tom da cor, o que é aquele tracinho que foi aquilo que aconteceu, até antes de ficar apreciando a imagem toda. Mas pode significar a gente ficar horas na frente do espelho arrancando aquele pelinho que você acha que está fora do lugar e que você quer ajeitar, ou aquele desconforto com alguma coisa de trabalho que você está fazendo. Eu tinha uma paciente minha que ela refazia as lições dela de anotação do cursinho, porque eu não podia errar nenhuma letra no caderno. Assim. O nível de detalhe era tão impressionante que ela refazia tudo se ela errasse um traço. Eu fui com tênis errados na academia essa semana, eu lembrei muito da gente. Eu fui com 2 tênis parecidos, aí quando eu tava alongando na academia, eu falei, caraca, ó, tá aí. Eu queria botar esse adendo. Esse é um exemplo cabal de não percepção dos detalhes. Total. É engraçado você falando isso, contar um episódio aqui da Tailândia que aconteceu hoje também.
eu tava mergulhando, aí eu comecei a olhar uma lesma do mar, que é um bicho muito doido. E quando eu fui me ver, eu tava, tipo, deitado na areia, basicamente babando pra lesma do mar. E aí o instrutor chegou de ponta cabeça, assim, só veio a cabeça dele na minha frente e falou: o que tá acontecendo? Você tá aí há mó tempo. Aí foi embora. Mas Hiperfoco. Hiperfoco, mas passa muito, assim, talvez eu seja um pouco relativista agora, mas, de certa maneira, o hiperfoco, todas essas hipercoisas, são hipérboles do nosso comportamento, né? Que são comportamentos hiperbólicos frente ao comportamento da média. Então é complicado, por exemplo, para esse cara que era instrutor, entender, tipo, por que eu fiquei 20 minutos ali babando. Que isso é o seu normal, né? Assim como é complicado para mim entender como ele não tá babando ali comigo 20 minutos com aquilo. Agora, você acha que, por exemplo, eu geralmente não fico assim, nossa, como que essa pessoa não tá pensando como eu? Eu já percebi que eu tô descolada da maioria das pessoas. Assim, a minha forma de pensar, as minhas preocupações existenciais, principalmente coletivas, são bem diferentes da maioria das pessoas. É óbvio que a gente acaba se reunindo só para fazer esse contraponto que o Alê sempre fala, que de alguma forma os neurodivergentes se conectam com outros neurodivergentes com mais facilidade. Então, talvez no nosso círculo de amizade mais próximo, a gente deixe de perceber isso, porque a gente se conectou com pessoas mais parecidas conosco. Mas quando você chega em outro ambiente familiar ou de trabalho, que você não tem esse controle de escolha, para mim isso é muito claro, né? E é onde eu sofro algum dos maiores desconfortos aí. Agora que você trouxe isso, me lembrou algo muito interessante que eu tô vendo nessa viagem, que é tipo assim, na minha vida, no meu dia a dia, eu sempre busco me cercar por essas situações confortáveis das pessoas que me conhecem, ou seja, que eu me identifico com a maneira como pensam. E aqui, que eu tô sozinho sendo forçado a conhecer um monte de gente, o tempo inteiro eu fico pensando, caramba, mas as pessoas só querem falar de bobagem, sabe? Ninguém quer ter uma conversa direito. E você começa a se sentir um ET, cara, porque você puxa os papos, as pessoas te olham como assim, mas por que você tá falando disso? Por que você tá falando desse documentário no meio de uma festa, coisa assim? Falo, cara, tinha falado sobre o quê? Sobre como tá bonita a rua? E eu tô sentindo isso muito agora. Mas eu descobri que, tipo assim, as pessoas querem ter conversas profundas. É que, nesse caso, num grupo maior, o dominante é o que não quer. Então, tipo assim, eu já trouxe, tipo assim, eu sei quem são as pessoas que querem ter conversa profunda, eu tô tentando juntar essas pessoas juntos, mas, tipo assim, em ambientes onde nunca tem conversa profunda, essas pessoas estão lá, e elas gostariam de ter. Só que eu acho que a dominância, nesse caso, a maioria das pessoas não quer esse nível de profundidade, e aí elas dominam a questão. Então, não é que as pessoas ali não querem ter conversa desse jeito. É que, tipo assim, para quem não quer, aquilo é muito mais dolorido e mais chato do que para quem quer. Então, tipo assim, acaba que, numa questão de dominância de conversa, alguém vai fazer alguma zoação e matar tudo. Então, tipo assim, não, é difícil ter profundidade em ambientes maiores nesse caso. Assim. Então, tipo... Ô Fê, eu vou ser meio babaca, talvez, mas às vezes eu só acho que as pessoas são burras. Desculpa colocar assim, mas... Não, mas essa questão de burrice ou não, tipo assim, eu conheço muita gente burra que adora ter conversa profunda, eu só não acho nada que ela fala interessante, mas ela quer ter. E tem outras pessoas que eu acho super inteligentes, que literalmente também não querem porque não estão interessadas naquele tema e tudo mais. Eu não acho que tem a ver com inteligência e burrice, acho que tem muito a ver em alguns casos, tem muito a ver com pessoas que, tipo, literalmente não querem, tipo meio foda-se. Fala, Lê. Não, mas tem uma questão nesse sentido de que a gente sempre paga a fatura, né? Porque a gente não cumpre uma necessidade nossa porque as outras pessoas não nos aceitam, não nos toleram, não nos acolhem, não nos sustentam, finalmente. Então a gente, tudo bem, é verdade, pode ser mais chato para a pessoa ter que falar sobre um assunto que a gente gosta do que a gente não falar. Só que é a gente que fica pagando essa conta de não compartilhar, de não viver o que a gente busca, de não viver o que a gente precisa, de ficar consternado de estar em outro país, querendo compartilhar certas experiências que ele fala, nossa, não vai ter lugar isso? E aí, de novo, a gente volta para essa questão dos nossos exageros. Eu acho que não tem muito lugar
às vezes, né, as outras pessoas não conseguem ser continente pra gente por causa dessas nossas coisas a mais, né? Tudo que a gente sente é muita empatia, a gente guarda muito conhecimento, quando a gente fica alegre é muito alegre, quando a gente fica é muito triste, quando a gente fica irritado é muito irritado, e às vezes pode ser desencadeado por coisas muito rápidas, assim, muito sutis, que vão levar a gente de um prazer enorme para um desprazer muito grande em pouco tempo, assim. E aí isso também dá uma sensação para quem vê de fora, que a gente é instável, que a gente é lábil, que a gente é friável quase, né, nesse sentido. Então, acho que também, de um certo modo, a gente pode causar sem perceber, assim, querendo trazer um assunto de uma conversa diferente, mas com toda essa carga que a gente nem saca que a gente tem, mas a gente entrega pra pessoa, as pessoas falam, obrigado, sabe assim, tá bom, fica aí. Mas reforçando esse negócio eu tô num trabalho novo agora e, tipo assim, eu tenho uma cara de Faria Lime, Mauricinho, assim, só que minhas opiniões não são tão Faria Lime, Mauricinho, mas... Nem o gosto musical, né? Nem o gosto musical. E aí, quando uma pessoa nova me conhece, aí vem uma pessoa jovem aprendiz, assim, ela me viu e ela primeiro que ela achou que eu era gringo e depois ela achou que, tipo assim, ela ficou com receio de falar comigo porque, tipo, eu fisicamente, ou talvez trejeitos, estava passando uma mensagem para ela muito diferente do que eu queria passar, sabe? Então, tipo assim, quase tudo que eu falava, inicialmente, ela soava como uma afronta, quase, assim. Então eu acho que tem um quê também de trejeitos, modos, persona e tudo que a gente faz, gênero, idade, que cria estereótipos prévios, assim. E aí eu vejo que eu tô num trabalho que todo mundo é mais novo do que eu, e aí até a pessoa que trabalha comigo virou pra mim, cara, mas foi muito legal, eu vi que foi super legal o almoço contigo, a gente podia conversar tudo em volta de você. E pra mim, tipo, era, que ótimo. Mas pra ele, tipo, surpreendeu ele tá numa conversa tipo, sobre pegação de pessoas de 20 anos e eu não atrapalhar a conversa, basicamente. Bom, Morgana, não queria que você estivesse aqui ouvindo esse momento, tá? Que o Felipe está participando de várias conversas de pegação no trabalho, mas tudo bem. Também usei esse seu exemplo do curso antes de ontem, acho. Eu virei um tema de conversas do metadada, metacumprida. De como eu conquistei minha esposa. E, aliás, então, justamente isso é uma coisa interessante também, porque a gente tá falando aqui da dificuldade das pessoas aceitarem as nossas hipérboles, os nossos hiperlativos, mas o contrário também acontece, tem gente que se apaixona e se encanta por isso, né? Como que vocês vivem isso, assim? Mas tem uma coisa... Tem uma coisa também que, tipo, sei lá, eu sinto que eu não gosto muito de usar esses termos pra falar de mim, pessoalmente, esses hipertermos, porque eles carregam consigo, pelo menos eu tenho a impressão, um certo descontrole, um certo exagero. Como alguém que sente muito, alguém que não tem controle das suas emoções. Boa. Alguém que é muito intenso. Então eu vejo muitas pessoas usando esse argumento, tipo, isso aqui só é o nosso normal, né? Você é hiperfocado, você não sei o quê, como se eu fosse uma pessoa desbalanceada. E eu não sou, eu tenho plena consciência das coisas que eu tô sentindo. E por isso que eu acho legal falar esse ponto desses termos, sabe? Porque é irado falar disso com vocês, eu me identifico com todos eles, mas quando são vocês usando. Agora, quando é uma pessoa que vem chegar perfeito, Idi, maravilha. É exatamente isso, porque na verdade é hiper pra eles, porque pra gente é o nosso normal, isso a gente não tá fazendo nada para além do que é o nosso. Você tem toda a razão. É hipérbole aos olhos deles, é hiperlativo aos olhos deles, é bem isso mesmo. E acho mas você tem histórias do contrário? Você quer falar, Fê? Não, todo mundo pegou a voz. Assim, só que você tinha botado negócio de conquista e tudo mais, tipo assim, a gente tá... Acho que tem muita coisa a ver com o ambiente. Tipo assim, uma crônica só reforçando aquela primeira história sua. Teve uma gringa que veio trabalhar na empresa da minha esposa durante uma semana. E depois ela falou assim, cara, não dá pra trabalhar no Brasil porque vocês não param de falar um segundo, sabe? E a pessoa precisava do seu momento de silêncio. E eu acho que tem um quê também, não somente das nossas personalidades, mas também tem o quê do efeito meio que é Brasil, onde a gente sempre viveu sobre esse convívio e esse estilo. Quando você vai pra outra... Tipo, a Tailândia é meio Brasil, e eu já fui aí. Não, mas Fê, tipo, eu tô vivendo muito isso aqui. Por mais que a Tailândia é meio Brasil,
o lugar onde eu tô hoje é o maior lugar de mergulho do mundo. Então, tipo, tem gente do mundo inteiro vindo aqui estudar. E, cara, quando eu encontro alguém que é que nem eu, a pessoa fala muito também. Ela entra muito na pira comigo. Pessoas que às vezes são de países que, teoricamente, são países mais frios, né? Mas se conectam demais. E tá ficando muito nítido pra mim nessa experiência que eu, Id, cada vez mais não me sinto mais brasileiro. Também não me sinto uma pessoa do mundo. Eu me sinto quase como um cidadão autista. De verdade mesmo. Tipo, eu sinto que a minha parte Cidadão são as pessoas Que que são que ótimo, nem do eu. reino dos autistas. Que ótimo. Eu adorei. A gente vai criar um passaporte próprio agora. Muito bom. Boa, bora Idi, queria fazer um bora... comentário. Fala, Lê. Muito bom. Não, que ele começou a comentar dessa questão desse entusiasmo também no encontro, e eu acho que isso é uma das nossas hipérboles, e acho que pode ser um tema de uma próxima conversa nossa, que é a questão da hiperfixação afetiva. Como a gente vive os nossos encontros apaixonados, assim, e que tem toda essa carga dos nossos hiperlativos. Eu acho bem interessante a gente poder falar sobre isso. Mas adorei a ideia do reinado dos autistas e de... Muito bom. Bora fundar um país dos autistas. Nação a autista. Revolução Autista em Curso. Mas, é sério, eu tava a gente vendo... já fala disso desde o começo do Fractais, hein? Boa. Eu tava vendo um TED Talk da Temple Brand, e ela fala exatamente isso, tipo, as pessoas neurodivergentes já estão se unindo, o Vale do Silício é isso, é um bando de, tipo, de gente estranha, meio geninho. Sei lá, nesse ponto eu tenho um pouco de... Sou positivo em relação ao futuro, porque por mais que, estando sozinho aqui, acho que eu posso muito falar sobre isso agora, essa coisa, nossa solidão do nosso ser, fica muito mais nítida, muito mais evidente. Claro que ela existe na minha terra natal, mas aqui ela se hiperboliza. Mas ainda assim, quando os encontros acontecem, eles são tão intensos que, tipo, meio que faz a gente olhar pra isso e falar, tá tudo bem, sabe? Olha que sensacional essa pessoa que eu conheci e por aí vai. Mas acho que você já foi, você já foi por um país com o clã dos mergulhadores, sabe? Então, tipo assim, você já entra dentro de um ambiente de pessoas que têm desejos, que querem falar sobre um tema parecido. Não, mas aí que tá, Fê. Não é isso, cara. Aqui, o que menos tem é mergulhador. É só, tipo, inglês de 18 anos, loucaço, só pensando em festa o dia inteiro. É bizarro. Tipo, aqui era o lugar de mergulho, ainda é um puta polo, mas assim, mais de 90% das pessoas que conheci não eram mergulhadoras. Era só gente que tava vindo pra cá pra encher o cu de cachaça. Tem que colocar o Pu, vai ter que falar, encher o pu de cachaça. Cachaça tá ótimo. E aí, pessoal, vamos puxar pro adeus? Vamos puxar, aproveita e faz um pu de adeus aí. Um pide adeus pra todo mundo. Um beijo, gente. Valeu. Um super Um beijo, super enorme abraço pra todo mundo. Término em tailandês aí pra gente. hiperbólico adeus. Não, sacanagem. Até breve. Beijo. Falou, Boa, pessoal. galera. Beijo.